Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila. Aqui no canal, para quem não conhece, eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, mas no vídeo de hoje eu vou falar de uma leitura que eu gostei bastante de fazer, a da Charlotte Brontë, das Irmãs Brontë. Esse livro aqui, Jane Eyre, foi o meu preferido, sem sombra de dúvidas. Então eu vou falar um pouquinho de opinião acerca do livro. Então se vocês chegarem também até o final, só deixar um joinha ou se inscrever no meu canal. Então bora lá. Bom, esse livro, Jane Eyre, foi publicado por volta de 1847. Ele conta a história de uma órfã chamada Jane Eyre. É uma autobiografia que ela vai contar aqui da sua vida, então ela vai discorrer desde a sua infância até a vida adulta. Ela é uma órfã que foi deixada para ser cuidada pela sua tia, Senhora Reed, mas essa infância foi muito dura, cheia de tribulações, porque a Senhora Reed não era uma pessoa cujo objetivo de cuidar da menina poderia ser com amor, afeição, era totalmente o oposto. Ela dava muita atenção para os seus filhos e maltratava muito Jane Eyre. A gente pode usar aqui alguns adjetivos para falar sobre a Jane Eyre na infância: muito criativa, impetuosa, que é um dos adjetivos usado aqui no livro. Fala aquilo que ela pensa, sabe que criança tem essa característica, e muito se perguntava o porquê de ela estar passando por tantas injustiças, porque é isso, a infância dela foi com muitas injustiças vinda da sua tia, que não foi colocada nessa posição. A tia que deveria cuidar dela com amor, carinho, fez totalmente o contrário. Bom, esse livro é dividido em algumas partes. A Jane Eyre vai discorrer sobre sua infância, depois quando ela vai para o internato para receber uma educação devida, e é meio que uma informação. Esse internato é uma escola cheia de meninas e elas recebem educação desde trabalhos manuais até aulas de francês, que é o que a Jane Eyre recebe. Ela fala muito bem francês ao longo aí do seu crescimento, do seu desenvolvimento, até ela se tornar uma governanta, e depois dos acontecimentos gerais aqui, finalzinho do livro, trazendo grandes descobertas. Bom, mas vamos por partes. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu tenho a edição da Nova Fronteira, eu gosto muito, eu comprei o box, tem também o Morro do Ventos Uivantes, assim, eu gosto dessas impressões, dessas imagens, eu achei muito bonita, não tive grandes problemas com a tradução. Então, mas eu vou continuar com o meu parênteses aberto. Quem lê não conhece o livro e vai fazer a seguinte leitura. Escrito sob a forma de autobiografia, Jane Eyre narra as experiências de sua heroína da infância até a idade adulta. O romance de Charlotte Brontë marcou a literatura por conter elementos de crítica social e abordar temas como sexualidade, religião e o papel da mulher na sociedade vitoriana. Esta edição conta com a tradução de Sodré Viana. Bom, eu só vou aqui comentar que eu acredito que esse romance da Charlotte Brontë, ele traz muito mais aspectos que vão além de questões sexuais, o papel da mulher na sociedade, porque é o seguinte, vamos colocar aí que a infância de Jane Eyre ela é totalmente prejudicada por uma mulher, que é a Senhora Reed, tendo sua casa, tendo dinheiro, tendo 3 filhos, são 2 meninas e um menino, que totalmente ela mima e pega e faz maldade contra Jane Eyre. Então, claro que a nossa protagonista, eu acredito que ela tem uma graça com ela, e ela consegue tirar de coisas ruins um bem maior. É claro que isso não significa que ela não tenha pensamentos de revolta, pensamentos de vingança. Bom, pela nossa natureza humana é o que pode acontecer, mas o que ela é capaz de fazer dentro dessas situações, eu acredito que é o que sobrepõe no livro e o que me fez gostar tanto dessa protagonista, sobretudo a autora Charlotte Brontë. Então fecha aí o parênteses. Bom, como eu comentei, a infância de Jane Eyre não foi nada fácil. Ela sofreu muito com castigos, mas naquela mansão onde praticamente ninguém gostava dela, ela sempre se sentia muito sozinha, ela encontrava conforto em algumas leituras, quando ela conseguia ler, mas em alguns empregados da casa, tinha uma que eu não me recordo o nome agora, mas que a ajudou muito, e por mais que ela chamava a atenção de Jane Eyre, que ela precisava ouvir a sua tia, obedecer a sua tia, ela, por outro lado, mostrava uma afeição, um carinho grande por Jane Eyre. Então, eu acredito que a empregada da casa, da mansão, foi importante na construção também do caráter da Jane Eyre. Quando acontece de ela ir para o internato para receber uma educação, eu não vou contar aqui, pessoal, como que isso aconteceu, o porquê, então tem muitos detalhes que não é meu intuito aqui. Ela vai para o internato, recebe boa educação, mas não é uma vida fácil, tem muitas regras. No entanto, ela conhece uma protagonista aqui que eu gostei muito, a Ellen Burns. É uma menina mais velha, quieta, muito inteligente, muito perspicaz nos seus argumentos. E quando Jane Eyre se depara com ela sempre está lendo, mas a Ellen sofre muitas punições dos professores, das professoras.
E o mais interessante é como Ellen tem a sagacidade e a inteligência de entender que todas aquelas punições é para que ela melhore. Ela não fica de sofrimento, sofrendo ou murmurando coisas. Quando Jane Eyre indaga, porque ela não reage, ela não fala nada, ela não grita, ela fala que algo do tipo que o mundo é muito mais daquilo que Jane Eyre consegue enxergar. Tem num dado momento aqui do livro que elas estão discutindo, Jane Eyre está um pouquinho impulsiva, querendo conhecê-la melhor. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês como que a Ellen Burns discorre nos seus argumentos, utilizando também uma inteligência, por exemplo, se utilizando aqui das escrituras. Ela responde, aí elas estão conversando, ela fala: você preza exageradamente o amor dos entes humanos. É impulsiva e apaixonada demais. Está falando com Jane Eyre. A mão soberana que criou o seu ser e lhe deu uma alma, concedeu-lhe também outras fontes de vida além do seu próprio eu e os de criaturas frágeis como você. Então, por isso que eu acredito que ela saiba muito bem dosar o quanto de energia ela coloca naquela tribulação que ela está passando, sobretudo quando as professoras colocam de castigo, etc. Bora lá. Para lá da Terra e da espécie existe um mundo invisível, e o reino dos espíritos. Esse mundo nos rodeia, porque é onipresente, e os espíritos nos vigiam, porque são encarregados de nos proteger. Quando definhamos na dor e na vergonha, quando os insultos nos golpeiam de todos os lados e o ódio nos oprime, os anjos veem as nossas torturas, reconhecem a nossa inocência quando somos inocentes. E sei que você o é da acusação que a senhora Brocklehurst colheu na segunda mão da senhora Reed e com tanta perversidade e tanta pompa repetiu na sala de aula. Gente, ela tem uma visão e crença que se sobressai diante de qualquer problema que nós podemos encontrar. Ela acredita, tem total certeza nisso e através dessa crença, dessa paz, dessa piedade, dessa paciência, ela sabe lidar com os problemas. Bom, Ellen Burns não tem um final tão que eu gostaria, eu não vou dar nenhum spoiler, como eu falo, não tem também spoiler de clássico, esse é um livro aqui escrito em 1800 e bolinhas, gente, é só pegar e ler, tá? Tem aqui um pouquinho mais de 400 páginas, mas eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o livro. Bom, Jane Eyre naquele internato, ela é moldada, ela é lapidada, se torna uma mulher muito inteligente, ela se sobressai ao que tange a pintura, ela gosta de pintura e todos se impressionam quando ela faz alguma pintura, ela pensa, ela imagina, ela não precisa necessariamente ter o cenário à sua frente, ela consegue usar muito da sua criatividade e imaginação para fazer belas pinturas. E também ela fala francês muito bem, ela recebeu aulas de francês. Sendo assim, ela é contratada, ela tem uma vontade de mudar, de crescer, ela vê um anúncio que estão contratando uma governanta, e numa outra cidade, num outro lugar, e ela vai pra lá, ela se inscreve, ela manda o anúncio, olha, eu tô aqui procurando trabalho, sei falar francês, e coincidentemente a menina que precisa ser educada é uma francesa, é uma criança, Adele, que é uma jovenzinha que ela vai cuidar. Indo pra essa mansão, há vários acontecimentos acerca dessa mansão, então ela conhece uma mulher que já vive na casa há um bom tempo, salvo engano o nome é a senhora Fairfax, então ela trata Jane Eyre muito bem, é uma senhora mais velha, gosta de conversar muito. E aí, depois da estadia de Jane Eyre lá, ela conhece a Adele, começa a ensiná-la a ser uma mocinha educada, cordial, toda aquela pompa do século, da era vitoriana. Mas a sacada do livro é que quem cuida de Adele, que é essa criança, é o pai, é o tio, é quem? O protagonista da nossa história é o Sr. Rochester, ele é um homem mais velho e ele é descrito como sendo feio, é um homem feio. Mas, e Jane Eyre, vou abrir aqui um parênteses que eu não comentei, ela também não é uma mulher bonita, pelo que é sempre comentado aqui, ela tem feições estranhas, desde o início do livro, desde quando ela é pequena, mas ela se torna uma mulher interessante, ela não é horrorosa. Ela não tem traços que acredito que naquela época, ingleses, de ser altos, olhos, uma estética que era conhecida por ser bonita. Enfim, ela não é descrita aqui como mulher bonita. No entanto, Rochester é um homem feio e mais velho. Ao longo de sua estadia, eles começam a conversar, se conhecer, ele é muito perspicaz com ela, e ela é muito séria, inteligente, fala muitas das vezes aquilo que passa na cabeça dela, mas ela se torna uma mulher muito cordial, muito inteligente nos seus argumentos, nas suas palavras, e ela é uma mulher criativa. Isso vai despertando aí um amor entre os dois, então isso acontece no meio do livro. Mas Sr. Rochester tem um segredo, o segredo do Sr. Rochester é o que vai fazer Jane Eyre sofrer muito. Mas aí eu também não vou falar sobre, não é a minha ideia de comentar aqui no livro. Eu gostaria mesmo de pensar o livro como um todo. E na protagonista Jane Eyre, ela tem muitos dilemas,
mas é uma protagonista que sempre escolhe ir por caminho certo da verdade. Por mais que ela sofra, ela vai através de... Aqui o livro fala sobre dilemas morais. Dilemas morais, eu acredito que se você escolher dois caminhos, e os dois caminhos podem trazer consequências ruins. Jane Eyre, muitas das vezes, ela vai escolher o único caminho que é o certo, e quem vai acabar sofrendo é ela, mas é o certo a se fazer. É uma protagonista, aqui a gente pode tirar a questão de moral, que é o que a capa do livro fala. Eu leio, eu tento extrair algumas coisas nas quais me faz pensar. E eu fiquei pensando na moral, né, de Jane Eyre, com tantas dificuldades, que tipo de mulher ela vai se tornando ao longo do livro. E a gente tem aí a moral, que tem a finalidade de cultivar o bem, e assim como fala Aristóteles, aquele que age e conforme a moral e faz o bem, alcança a felicidade. Então, Platão fala que nós devemos desejar o bem, o que é bom para si e para os outros. Muitas das vezes, aqui, pelo sofrimento que Jane Eyre ela passa, sofrendo muito por enganações, por mentiras, ela tem alguns dilemas, sim, ela poderia ter feito coisas erradas simplesmente para suprir a sua necessidade, a sua paixão, estar com quem ela quer, mas não é o caminho que ela seguiu. Então, esse caminho que foi difícil, mas que foi o certo a se fazer, não somente ela alcançou a felicidade, mas ao longo do livro, ela também, por essas decisões, tudo acerca dela, a encaminha, a empurra para a felicidade maior. Então, o final do livro é bem bonito. Então, eu fiquei pensando, é claro, discorrendo refletindo sobre a questão de se fazer o bem, porque às vezes não há várias escolhas, existe só uma decisão. E muitas das vezes pode te prejudicar, não é o certo. No entanto, é o que te encaminhará para a felicidade. Bom, como eu falei, fazendo algumas reflexões acerca do livro, eu pensei também na questão do livre-arbítrio. E Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, fala que ele usa uma parte do Velho Testamento falando que Deus criou o homem no início, mas o deixou à mão de sua deliberação, ou seja, da sua liberdade e arbítrio. Isto é, a nossa capacidade interior de tomar decisões. A nossa protagonista teve toda a liberdade de isso em todos os sentidos. Ela não era agarrada a nada, a ninguém, sempre foi sozinha. Em tomar decisões, poderia levá-la a um sofrimento muito maior. No entanto, seu aspecto, as suas características, a sua inteligência, a sua paciência, a sua prudência, todas as pessoas que ajudaram a lapidá-la para o caminho do bem, acima de tudo, eu acredito que a nossa protagonista acredito que ela recebe uma graça de saber discernir e saber também se moldar às circunstâncias, tanto que todas as suas decisões, por mais sofríveis que no início aparentemente possa nos mostrar, ela leva e ela tem um final muito satisfatório, muito feliz. Então, pessoal, o que eu posso dizer é que vocês leiam o livro Jane Eyre, procure melhores fontes, não leiam e não achem, por exemplo, deixa eu ver aqui, não conheço esse livro, vou dar uma pesquisada na internet. Então a internet vai falar que é um livro isso, que vai falar sobre aquilo, mas muito com uma profundidade e um olhar mais clínico, você consegue extrair muitas coisas boas. Só alguns comentários. Tomás de Aquino fala que a ação humana é aquela que o homem tem domínio sobre a sua ação, né? Diferentemente de qualquer outro ser vivo, nós temos domínio sobre a nossa ação e muitas das vezes podemos discernir, sim, aquilo que nos leva para o caminho do bem e também aquele que não prejudica o outro. Eu lembrei que quando eu estava lendo sobre Sócrates, ele falava da verdadeira liberdade, que é a autarquia, aquela que a gente tem um autodomínio sobre tudo que acontece e acontecerá enquanto nós vivermos. Se eu estou doente, se eu tenho paixões avassaladoras, se eu estou passando por algo que pode tirar do meu eixo de concentração, então temos que ter esse autodomínio. Eu acredito que a Jane Eyre, ela vai mudando, vai se desenvolvendo ao longo do livro, desde a sua infância até a sua idade mais madura, e é o que nós podemos extrair de muitas coisas boas e de outros personagens aqui, com vários dilemas. São pessoas, natureza humana é aquela que está sempre sendo provada, né? Espero que vocês gostem da recomendação, leiam, e se chegou até o final, não se esqueçam de deixar aqui um joinha no meu canal, fico muito agradecida. Os vejo no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!